pessoas, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dividir é Multiplicar. É uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. E assim, agradecer pelas pessoas que estão se inscrevendo, tá ajudando a gente, né, a chegar em outros lugares. E é justamente para isso que a gente está aqui, né, para que a gente possa levar uma reflexão para outras pessoas, ampliar um olhar voltado para a saúde mental. Dividir é multiplicar. Hoje eu quero trazer para a discussão, para a nossa reflexão, alguns comportamentos que são heranças que nós trazemos desde a nossa infância. São estratégias que muitas vezes a gente colocou em prática lá atrás para que a gente, de alguma maneira, conseguisse alcançar aquilo que nós desejávamos. E assim, hoje, muitas vezes, quando a gente vê esse tipo de situação sendo apresentada pelas crianças, nós geralmente viramos, sabe, o bico, a gente faz uma cara de estranhamento, mas a gente não consegue perceber que em alguns casos nós também nos utilizamos dessa estratégia. Sobre o que eu quero falar? Sobre birra. Nós adultos também nos utilizamos desse artifício para que a gente possa conquistar algumas coisas. E eu quero falar sobre isso. Sabe aquele momento em que no meio de uma discussão a pessoa começa a gritar, falar mais alto para ganhar uma discussão? Para que, na realidade, a vontade dela prevaleça? Não há nada tão diferente de quando a criança lá atrás ia no supermercado e queria, porque queria um chocolate, queria um biscoito, e aí armava aquele circo. Assim, hoje, a discussão, hoje, o grito é para outras coisas, mas perceba que isso é uma replicação de um comportamento que lá atrás, de alguma maneira, trouxe algum tipo de benefício para a gente. Um outro argumento muito utilizado para a gente hoje na fase em que nós nos encontramos é o tratamento de silêncio. A gente, na realidade, quando a gente se vê numa situação que é desconfortável, a gente fica mudo, sabe? Tentando o quê? Tentando fazer com que haja um constrangimento da outra pessoa, para que a outra pessoa ela perceba aquilo que a gente está pensando e mude a sua maneira de interação. Só que assim, isso, na realidade, é algo totalmente infantil. Porque se você tem algo que precisa ser melhorado, se você tem algo que está te deixando desconfortável, a outra pessoa não tem como saber o que é que está se passando na sua cabeça. E se você não se colocar na sua fase atual, que é a maneira adulta de ser, você vai continuar o quê? Fazendo com que esse momento perdure. Então é muito importante que a gente perceba para onde nós estamos indo. Nós estamos voltando, é uma regressão quando a gente, sabe, usa esse tipo de estratégia. Lógico que existem algumas situações em que o silêncio ele é uma maneira da gente se proteger também, mas quando a gente começa a usar demais essa estratégia, a gente precisa, sabe, refletir um pouco mais para ver o que realmente está acontecendo. Uma outra estratégia que é utilizada com muita frequência por nós adultos é o quê? Dar as costas e sair andando, deixar a pessoa no vácuo. Quando a gente faz isso, novamente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que a situação ela continue sem uma solução e que as coisas, o quê? Fiquem ainda mais acaloradas, porque se tem uma coisa que realmente é muito constrangedor e é motivo de muitas discussões, é a outra pessoa, sabe, não dar ouvido àquilo que a gente tá trazendo,
e deixar claro que não está nem aí. Quando nós fazemos isso, novamente a gente está fazendo o quê? A gente está acionando o nosso modo criança, birrenta. E isso também não ajuda na resolução dos nossos problemas. Uma outra coisa que na realidade é terrível é o quê? É quando a gente se utiliza de uma mentira para a gente ganhar a discussão. Gente, isso na realidade, além de qualquer coisa, mostra a fragilidade interna que nós estamos e o quanto que estamos percebendo que o nosso posicionamento ele está equivocado. Se você tem que utilizar de uma mentira para você ganhar a discussão, para você adquirir aquilo que você deseja, a gente precisa refletir mais sobre o que realmente está se passando. Por que eu tive que ir para este lugar para que eu, adquirisse aquilo que eu estou almejando? Tem algo aí que a gente precisa se aprofundar. Para quê? Para que a gente não faça com que essa estratégia seja recorrente, porque isso é muito perigoso. E outra coisa, quando nós somos descobertos na nossa mentira, nós perdemos muito mais o quê? A credibilidade. E isso é algo que muitas vezes depois a gente não é mais capaz de reconquistar. Nós precisamos ter, mais sabedoria para que a gente, através das evidências, a gente possa realmente ter posse daquilo que a gente deseja. E para fechar com chave de ouro, que para mim é uma das piores estratégias que possa ser utilizado nesses momentos, que os nervos estão à flor da pele, que as emoções elas estão ali muito expostas, é a situação da gente o quê? Ironizar, da gente debochar, da gente ficar virando o olho, Isso é muito sinal de infantilidade. Isso mostra a regressão de que a pessoa está passando ali naquele momento. Nós precisamos entender o que é que está se passando, que emoções são essas que estão aflorando em nós, para que a gente tenha, esse sentimento tão intenso aparecendo. Nós não nos damos conta do quanto que é importante a regulação emocional, porque todas as vezes que a gente se utiliza de uma estratégia como essa, de fazer uma birra, isso mostra que nós estamos totalmente desregulados emocionalmente e nós precisamos compreender o que está por trás disso. Então, com base nessas situações que eu coloquei, qual é a estratégia que você hoje, de repente, utiliza? Ou se você realmente já está num outro patamar e que esse tipo de situação ficou lá atrás, não faz mais parte da sua rotina, do seu cotidiano. Porque a gente pratica essas ações inconscientemente, mas isso fala muito sobre a imaturidade emocional que nós temos. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço para que você compartilhe com seus amigos, que ajude a gente a chegar em outros lugares, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos para propor reflexões a respeito de comportamentos que muitas vezes nós temos e que a gente não se dá conta. Então, muito obrigado por ter ficado até esse momento aqui e que a gente possa se encontrar em outras situações, porque dividir é multiplicar.